A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Nesse vídeo, desejo lhes falar sobre quem você deve conhecer mesmo. E nós vamos estar comentando alguns versículos a respeito do assunto. Faço a primeira pergunta para você. Quem você conhece? Quantas pessoas você conhece? Você conhece pessoas importantes? Pessoas assim de destaque na sociedade? Presidente da República, governador, prefeito, vereadores, grandes pregadores, empresários de influência. Você conhece essas pessoas? Ou você conhece só apenas pessoas simples? Pois bem, às vezes quando nós estamos próximos de pessoas importantes, pessoas de destaque na sociedade, como um político de influência, um governador, um presidente, nós desejamos tirar foto com eles e mostrar essa foto pela internet ou pelo Facebook, para mostrar que nós conhecemos pessoas importantes e que nós não somos qualquer um, somos também pessoas importantes, não é mesmo? Às vezes nós encontramos pessoas influentes, conhecidas, famosas na televisão, como um apresentador de um programa, ou como um ator, uma atriz. E nós então procuramos o quê? Se aproximar delas e tirar uma foto, não é mesmo? Ou dizer para todo mundo, eu vi, eu conheci fulano, ciclano, mas na verdade nós só vimos. E até trocamos algumas palavras apenas. Então nós queremos mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa importante. Conheci o fulano, conheci o ciclano, o bertano, e são pessoas importantes, influentes, né? E também nós procuramos conhecer lugares importantes, lugares turísticos. Por isso nós programamos para viajar às vezes em outros países. Quando nós chegamos em lugares históricos lá nos países, por exemplo, na França, tiramos foto diante da Torre de Eiffel, ou de outros lugares em Roma, ou até mesmo em Jerusalém, para mostrar que nós estivemos ali e conhecemos aquele lugar turístico, aquele lugar histórico, né? E então, o que acontece? Nós então procuramos mostrar para todo mundo que eu não sou ninguém, eu sou alguém que viajou do Brasil para um outro país ou um outro estado, e eu conheci esses lugares históricos que muitas pessoas famosas conhecem. E às vezes também nós procuramos conhecer com profundidade a nossa área de trabalho, a nossa profissão, para crescermos na nossa profissão. Procuramos fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, e nos tornamos expert no assunto, para sermos promovidos, ganharmos salário melhor, para sermos reconhecidos. Nós então investimos dinheiro e tempo fazendo esses cursos para adquirir conhecimentos. E todos esses conhecimentos são importantes, mas estão relacionados e limitados a este mundo.
que vai refletir na nossa conduta em relação às pessoas. Então, são importantes esses conhecimentos, sim, enquanto aqui nós tivermos. Todos os conhecimentos, então, têm o seu valor, né? E tem mas é temporariamente nesse mundo. Quando você chega na sua velhice, tem muitas pessoas idosas que se gabam de ter tido tantos conhecimentos, de falar tantas línguas, e ter ido em tantos lugares, ter conhecido tantas pessoas importantes e exibem as fotos que eles tiraram quando eles tiveram esse conhecimento, esse contato com lugares, com pessoas importantes. Mas essas pessoas, mesmo com todos esses conhecimentos, às vezes morrem sozinhos, abandonados, esquecidos, desamparados, né? E valeu aqueles conhecimentos, mas foram temporários. Mas nós precisamos investir tempo, e por que também não dinheiro, em conhecer uma pessoa muito mais importante do que todas essas pessoas que existem neste mundo, em que ele vai nos conduzir para um lugar muito mais lindo do que qualquer lugar aqui da Terra. Essa pessoa que nós precisamos conhecer, que é o Senhor Jesus, mesmo na velhice, o Senhor estará conosco. Ele não nos deixará, não nos abandonará. Quando na velhice você precisar de alguém, Ele está ali. Ele está te consolando, te orientando, colocando paz e preparando pessoas como instrumento dele para te ajudar nos momentos difíceis. Então essa pessoa é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, e nós podemos então conhecê-lo. E ele mesmo na velhice não nos abandonará. Ele sempre estará conosco. Então o Senhor estará ali com você, consolando, ao seu lado, dando-lhe forças, graça, né? E preparando, como nós já dissemos, pessoas amáveis para estar ao seu lado. Ou pessoas da família, médicos, enfermeiros, locais, por exemplo, hospitais, e assim por diante. Mas, sobretudo, um lugar tranquilo, que é o lugar entre os irmãos onde se reúnem. Então, e mesmo na velhice você vai dar fruto, porque você, estando com Jesus, você vai produzir o fruto do Espírito Santo, que é paz, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. Você nunca vai caducar e nunca vai se aposentar, e ele não vai te deixar e falar assim: basta, não preciso mais de ti. Ele não vai dizer isso, porque ele é um companheiro que vai estar com você até que a morte separe, não, até que eternamente. Porque quando você partir para a eternidade, ele estará contigo. E o que significa Jesus? Conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é conhecer a sua palavra. Você conhece uma pessoa quando você conhece a pessoa através das suas palavras. Ela, através das suas palavras, expressa os seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades, seus desejos. E, através das palavras, nós conhecemos ao Senhor Jesus e nós nos familiarizamos com Jesus. Nós conhecemos a sua voz e conhecemos também, e somos conhecidos por ele, pelo nome e pela nossa voz. E quando nós conhecemos uma pessoa, nós sabemos o que ela gosta de fazer e o que ela não gosta.
Então, conhecer alguém é reconhecer a sua voz e ser reconhecido por esta pessoa. E este reconhecimento de quem é um reconhecimento não somente exterior, mas interior, no nosso íntimo. Então, Jesus não somente conhece o exterior das pessoas, mas também conhece o íntimo. Mas conhecer mesmo a Jesus é permitir que ele revele a ele a tua vontade, revele a ele a tua direção, como sendo ele Senhor e nós servos, nós vamos então estar ouvindo a sua voz e fazendo exatamente como ele nos orienta. Então, conhecer alguém é conhecer na profundidade e procurar então fazer exatamente o que esta pessoa, no caso Jesus, espera de você. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas também conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Por isso nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais atentos e disciplinados em ouvir a voz do nosso bom pastor em todos os momentos. Para que cada vez que você o obedece, mais ele se revela a você e você o conhece mais. Então, nós o conhecemos a Jesus como? Através da sua palavra. Precisamos ler a Bíblia, conhecer principalmente o Novo Testamento, onde revela o Senhor Jesus. No Antigo Testamento promete-se que Jesus viria. E no Novo Testamento, principalmente a partir de Mateus, revela que Jesus veio e que ele quer se revelar, e ele se revela aos pequeninos. Nós conhecemos a Jesus, então, lendo as Sagradas Escrituras, meditando na palavra de Deus, ouvindo a sua voz. E podemos ouvir a sua voz através do que está escrito nas Sagradas Escrituras e também através do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós e que é uma pessoa que nos dirige, que nos orienta. Conhecemos a Jesus e a sua vontade também através de pessoas ungidas, pessoas que são de Jesus, que estão ligados ao corpo de Cristo. Então nós conhecemos a Jesus desta maneira. E ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E conhecer a Jesus não é simplesmente conhecê-lo intelectualmente, apenas memorizar versículos, mas é ouvir a sua voz e também obedecê-la, porque esse conhecimento do Senhor Jesus passa a ser ampliado. Assim como o Senhor Jesus conheceu o Pai e o Pai o conhecia, por que Jesus conheceu o Pai? Porque ele fazia tudo e falava tudo quanto o Pai o ordenava fazer. Assim também conhecer a Jesus é estar ouvindo a sua voz e obedecendo. Conhecer Jesus é também amar a todas as pessoas, principalmente, e demonstrar por atitudes o nosso amor a elas. E principalmente as pessoas que não nos podem retribuir. Pessoas que não têm como nos retribuir o favor que nós fazemos a elas. Jesus amava a todos. E Jesus amava principalmente as pessoas marginalizadas que não tinham condições nenhuma de retribuir o seu favor. Aí entra a graça de Deus. Então, conhecer a Jesus é permitir que a graça de Deus manifeste através da sua vida por meio de ações, de atitudes. E quando nós fazemos a estes pequeninos, nós vamos estar fazendo a Jesus. Jesus, naquele dia, no dia do juízo, vai dizer assim: aqueles que tiverem
à de sua direita. Estive enfermo e fostes me visitar. Estive preso e fostes me visitar. Estive com fome e deste-me de comer. Estive com sede e deste-me de beber. Estive nu e vocês providenciaram roupa para eu vestir. E então dirá a estes que conhecem a Jesus. Vamos dizer o seguinte: quando foi que isso aconteceu? E o Senhor Jesus disse: todas as vezes que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, conhecer a Jesus é estar atento a suprir as necessidades, principalmente os domésticos da fé e aqueles que estão sob a nossa responsabilidade também, e atender às suas necessidades antes mesmo das minhas necessidades egoísticas. Pois bem, nós precisamos conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é sempre fugir do pecado que nos leva à iniquidade. O pecado acumulado nos leva à iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a prática do pecado, dos pecados, de uma forma constante e teimosa. A pessoa não dá ouvidos à voz do Espírito Santo, nem da sua palavra, nem das ministrações pregadas, e ela endurece o seu coração. Endurece o seu coração a ponto de nunca mais a palavra de Deus ter acesso àquele coração. Claro, Deus quando ama, ele demonstra o seu amor, levando a pessoa no fundo do poço, para que lá ela não venha procurar socorro nem de baixo, nem dos lados, mas somente de cima, do alto. E o Senhor pode quebrantar esse coração, como fez com o filho pródigo, e ele pode voltar quebrantado até a presença do Pai. Mas tem muitos que continuam obstinados, sem dar atenção, sem ouvir a sua voz, sem obedecê-lo, e então perecem na iniquidade. Naquele dia, em Mateus 7, 22, 23, Jesus disse que naquele dia muitos dirão: olha, eu expulsei demônios em teu nome, eu orei pelos enfermos, fiz tantas maravilhas pelo seu nome. E o Senhor Jesus dirá o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, não vos conheço. Então, praticar a iniquidade é, então, desconhecer ao Senhor Jesus e caminhar pelo caminho da santificação. E deixar de caminhar pelo caminho da santificação. Conhecer a Jesus é dar ouvidos à sua voz como bom pastor, nos mínimos pecados, porque existem pecados de estimação, e corrigi-los, pedir perdão e procurar, então, estar em harmonia com o Senhor Jesus. Conhecer a Jesus é colocar paralelamente no processo de santificação, colocar em prática os dons espirituais. Não é dizer simplesmente, não é só separar-se do pecado, da iniquidade, mas é também fazer aquilo que o Senhor determina. Cada um de nós, quando nós nos convertemos, recebemos dons, recebemos talentos. E se nós enterrarmos esses dons, esses talentos, nós não estamos nos submetendo ao Senhor Jesus, ao senhorio de Jesus, e não estamos andando em harmonia e em
sintonia com o Senhor Jesus aqui nesse mundo, porque ele nos chamou para servir. Nos deu dons, que são ferramentas que Deus nos dá para estarmos usando em benefício das pessoas necessitadas da igreja, né? E das pessoas que estão ao nosso redor. Ele que enterra os talentos, então, não está afastando de conhecer o Senhor Jesus. E naquele dia ele será afastado eternamente do Senhor Jesus. Conhecer Jesus é colocá-lo em nossa vida como sendo o primeiro, a pessoa mais importante. A primeira pessoa com quem você deve falar quando você acordar. E a última pessoa com quem você deve falar quando você for dormir. Então, é colocá-lo em primeiro lugar, seguir a sua orientação, né? Andar fazendo a sua vontade e satisfazê-lo em tudo. Então, fazer segundo o seu desejo. Conhecer a Jesus é reconhecer a sua voz através de outros ungidos do Senhor, do corpo de Cristo. Em 1 João 2, 20 a 27, né? 27 diz assim, que não há necessidade de que ninguém nos ensine, mas o Senhor Jesus, o ungido, o batizador com o Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. E não há necessidade de que ninguém nos ensine. O que significa isso? Significa que quem é Cristo? O ungido. É o cabeça, Jesus, cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Só Jesus recebeu toda a revelação do Pai. E no corpo de Cristo, todos nós recebemos esta revelação parcialmente. E nós, então, devemos ter discernimento para saber se o Senhor Jesus está usando uma pessoa ungida ou até mesmo uma pessoa que não seja. Nós precisamos ter, não seja assim, uma pessoa convertida, ou através de umas circunstâncias, ou através de um fato, alguma coisa. Nós temos esse discernimento de que é Deus, de que é o Senhor Jesus que está falando. Então, quando nós estamos atentos à voz do Espírito Santo, nós procuramos, então, seguir a sua orientação, seguir a sua estratégia, e assim nós demonstramos que nós amamos o Senhor Jesus, através da revelação de outras pessoas. Pois bem, vamos terminar esta palestra. Você está triste? Você está triste porque você não conheceu pessoas importantes, como presidentes, governadores, pessoas de influência, empresários, pessoas que se destacam na televisão, nas novelas ou nos filmes. Você está triste por não conhecer essas pessoas? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Você está na velhice aí e pensa assim, puxa, tem tantas pessoas, tem tantas histórias, conheceu fulano, ciclano, fez isso, fez aquilo, e foi condecorado pelas suas ações. Agora, não fique triste. Por quê? Porque você conhece a pessoa mais importante do mundo. Quem é essa pessoa? O Senhor Jesus. Você conhece o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não vai te abandonar nesse mundo e nem quando o seu coração parar de bater. Porque o próprio Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, capítulo 17, versículo 3, diz assim: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam, conhecer o Pai, a ti como Deus único e verdadeiro, e a mim a quem tu enviaste. Então, conhecendo a Jesus, você vai conhecer a pessoa mais importante, você pode conhecê-lo. Lendo, meditando a palavra e conhecendo e colocando-a em prática. Você está triste, se sentindo
deprimida na velhice por não ter viajado em tantos lugares importantes, como na Europa, como nos Estados Unidos, ou até mesmo no Brasil, e alguns pontos turísticos em que você olha para os cartões postais e veja, puxa, eu não estive lá e talvez não vou estar lá. Fique tranquilo, que Jesus disse que foi preparar lugar, foi para a eternidade lá nos céus e foi preparar lugar para todos aqueles que conhecem a Ele, para todos aqueles que desenvolvem a sua amizade, o seu relacionamento com Ele. E é um lugar muito mais lindo do que qualquer desses lugares, o mais lindo que seja. Lá nós vamos ter a Nova Jerusalém, a cidade, com ruas de ouro, com casas lindas, maravilhosas. E mais importante, você não vai só visitar, você vai morar lá e ficar lá, né, com Jesus eternamente. Então, que maravilha, meus irmãos. Então, não fique triste por isso. Não fique triste. Você está triste porque você não foi uma pessoa culta, não estudou faculdades, doutorado, mestrado? Fique tranquilo, porque você tem nas suas mãos um livro que revela conhecimentos muito mais profundos do que todos os conhecimentos deste mundo. Todos os conhecimentos. É tão profundo que é necessário que você precisa da revelação do Espírito Santo no seu espírito. E quando você conhece esse livro, você se torna sábio. E mais sábios do que qualquer doutor, qualquer especialista em uma área desse mundo. Então leia a Bíblia. Ora, busca o Senhor. Busca conhecê-lo. Peça a Ele entendimento. Peça a Ele a revelação. E você será muito feliz. Então você tem esses conhecimentos muito profundos aí na sua mão. Profundíssimos. E, além do mais, existem histórias verdadeiras que foram escritas desde a fundação do mundo de pessoas que tiveram relacionamento com o Senhor Jesus. Revela a eles os fracassos que eles tiveram. E ao ler, você pode perceber que você não deve cair nos mesmos fracassos, nos mesmos pecados. E ensina você a ser sábio. O que é ser sábio? O que é sabedoria? Sabedoria é falar na hora certa, para a pessoa certa, no lugar certo. Muitas pessoas dizem que sabedoria é você ouvir mais e falar menos. Claro, você tem uma boca e 2 ouvidos, mas tem momento que sabedoria é você falar bastante. Falar muito tempo. Outras vezes é o momento de você ouvir o tempo todo. Por isso, quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá liberalmente. E tendo sabedoria, você vai administrar todos esses conhecimentos que você adquire. Através das Sagradas Escrituras, através dos homens de Deus e através de homens, pessoas em escolas que, mesclado com o conhecimento de Deus, você vai conhecer em prática e vai produzir efeitos que vai ajudar e favorecer alguém que esteja com necessidade. Bom, então, fica assim. Não fique triste. Não fique triste. Você conhece a pessoa mais importante do mundo, que nunca vai te abandonar. Você tem um lugar não turístico, mas uma morada no céu. E você vai estar para sempre com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você tem o conhecimento mais profundo nas suas mãos, que é a Sagrada Escritura. Então, não fique triste, não fique frustrado. Não importa qual a sua idade. Deus te ama muito e você é muito precioso, muito preciosa
para Deus, para o Senhor Jesus. Deus te abençoe você e a sua família, em nome de Senhor Jesus. Amém.